Sargão I, o Grande. O rei Acádio Sargão, o Grande, foi um brilhante líder militar, bem como um administrador energético e inovador. Sargão teria sido um líder militar incomparável, além de enérgico administrador, responsável por sucessivas conquistas na região que hoje se estende do sul do Iraque até o norte da Síria, incluindo o Líbano e, também, o sul da Turquia. Fundador da dinastia de Acade, Sargão reinou por 56 anos, de 2270 a 2215 a.C. Tornou-se um membro proeminente da corte real de Quixe, acabando por derrubar o rei local antes de partir para a conquista da Mesopotâmia. O vasto império de Sargão teria se estendido de Elam ao mar Mediterrâneo, incluindo toda a Mesopotâmia, partes dos atuais Irã e Síria, e possivelmente partes da Anatólia e da Península Arábica. Governou a partir de uma nova capital, Acádia, que a lista de reis sumérios alega ter sido construída por ele, e situada na margem esquerda do Eufrates. Sargão é o primeiro indivíduo registrado na história a ter criado um império multiétnico, governado a partir de um centro, e sendo que a sua dinastia governou a Mesopotâmia por cerca de 1 século e meio. Sargão foi o primeiro rei a unir a Mesopotâmia, sob o comando de uma só pessoa, sendo que o Império Acádio, por ele montado, passou a ser o padrão para outros governantes. As lendas contam que seu nascimento foi humilde, sendo que seu pai era desconhecido e sua mãe uma sacerdotisa. Como recém-nascido, ele foi colocado numa cesta de vime, e enviado rio abaixo, tal como a história de Moisés, tendo sido criado sob a proteção da deusa Ixar. Mais tarde, ele se tornou um alto oficial da corte de Ki. Após um fracasso militar do governante da época, e problemas na sucessão deste monarca, Sargão tomou o poder. Não se sabe muito sobre quais foram as circunstâncias exatas sobre como isto se deu. A história do nascimento e da infância de Sargão é listado na Lenda de Sargão, um texto sumério, escrito em escrita cuneiforme, que alega ser a biografia do monarca. As versões mais antigas estão incompletas, porém os fragmentos restantes dão o nome de seu pai como Laibum. A lista de reis sumérios relata assim, em Agade, ou Acádia, Sargão, cujo pai era um jardineiro, o copeiro de Uzababa, se tornou rei, o rei de Agade, que construiu Agade, ele governou por 56 anos. A alegação de que Sargão teria sido o fundador original de Acade, foi questionada recentemente, com a descoberta de uma inscrição que menciona o local, datada do primeiro ano de Enxakushana, que quase seguramente o precedeu. Esta alegação da lista de reis, foi a base para a especulação anterior, feita por diversos acadêmicos, de que Sargão teria sido a inspiração para a figura bíblica de Nimrod. A imagem de Sargão como um indesejado, sendo colocado para flutuar num rio lembra a narrativa mais conhecida do nascimento de Moisés. Estudiosos como Joseph Campbell e Otto Rank compararam o relato de Sargão, do século VII, com os nascimentos obscuros de outras figuras heróicas da história e da mitologia. Formação do Império Acadiano. Após assumir o poder em Quixe, Sargão logo atacou Uruqui, que era governada por Lugal-Zagici, de Uma. Conquistou Uruqui, e demoliu suas célebres muralhas. Os defensores parecem ter fugido da cidade, juntando-se a um exército liderado por 50 ensis das províncias. Esta força suméria disputou 2 batalhas campais contra os acadianos, que terminaram com a debandada das forças restantes de Lugal-Zagici. O próprio Lugal-Zagici foi capturado, e trazido a Nippur. Sargão escreveu no pedestal de uma torre que trouxera Lugal-Zagici, numa coleira de cão até os portões de Enlil. Assim, Sargão perseguiu seus inimigos até Ur, antes de se deslocar para leste, até Lagac, no Golfo Pérsico, e daí até Uma. Fez um gesto simbólico de lavar suas armas no Mar Baixo, para mostrar que havia conquistado o território da Suméria em sua totalidade.
Outra vitória celebrada por Sargão foi sobre Caxubila, rei de Casala. De acordo com uma fonte antiga, Sargão destruiu a cidade com tamanha intensidade que os pássaros não conseguiam encontrar um lugar mais alto que o solo para repousar. Para ajudar a limitar a chance de revolta na Suméria, Sargão nomeou uma corte de 5.400 homens para partilhar de sua mesa, ou seja, administrar seu império. Estes 5.400 homens devem ter formado o exército de Sargão. Os governadores, escolhidos por Sargão para administrar as principais cidades-estado da Suméria, eram acadianos, e não sumérios. O acadiano, uma língua semita, se tornou a língua oficial nas inscrições feitas em toda a Mesopotâmia, bem como a língua franca da região, com influência nos territórios vizinhos. O Império de Sargão manteve contatos comerciais e diplomáticos com os reinos em torno do Mar da Arábia, e por todo o Oriente Médio. As inscrições de Sargão relatam que navios de Magan, Melúlia e Dilmun, entre outros locais, ancoravam na sua capital, Agade. As antigas instituições religiosas da Suméria, já bem conhecidas e emuladas pelos semitas, foram respeitadas. O sumério continuou a ser majoritariamente a língua da religião, e Sargão e seus sucessores foram patronos dos cultos sumérios. Enheduana, autora de diversos hinos acadianos, e identificada como filha de Sargão, tornou-se sacerdotisa de Nana, a deusa da lua de Ur. O próprio Sargão se intitulou o sacerdote ungido de Anu, e o grande Enlil. Na ampliação do seu império, dirige-se para o norte da Mesopotâmia. As inscrições antigas dão conta de que ele teria dominado as cidades de Maritutu, na atual Síria, chegando a enviar expedições à Anatólia, às margens do Mar Negro. Ao todo, os escritos da lista de reis sumérios citam 34 guerras desencadeadas por Sargão. Pouco tempo após dominar a Suméria, Sargão embarcou numa série de campanhas militares que visavam subjugar todo o crescente fértil. De acordo com as Crônicas dos Reis Antigos, um texto historiográfico babilônico tardio, Sargão tinha rival nem igual. Seu esplendor, sobre as terras ele espalhava. Cruzou o mar no Oriente. No 11º ano conquistou a terra ocidental, em seu ponto mais distante. Colocou-a sob uma autoridade única. Ergueu suas estátuas ali e transportou o butim do ocidente em barcas. Estacionou seus oficiais de corte a cada intervalo de 5 horas duplas, e governou em união com as tribos das diferentes terras. Marchou a Casalu e transformou Casalu num monte de ruínas, de tal maneira que não havia nada que servisse de poleiro para um pássaro. Em sequência, Sargão marchou contra Amari, Ebla e Yarmuti, conquistando-as. No oeste, Sargão se voltou para conquistar as florestas de cedro, e as montanhas de prata, isto é, o Líbano e as montanhas Taurus, a cordilheira paralela à costa do Mediterrâneo, na Anatólia, hoje Turquia. O Império Acadiano dominou assim as rotas comerciais, para que o fornecimento de madeira e metais preciosos pudesse fluir com segurança pelo Eufrates, chegando até a Acádia. No Oriente, Sargão derrotou uma invasão feita pelos 4 líderes de Elam, liderados pelo rei de Ava. A guerra contra o Elam foi dura, mas os elamitas pereceram ante o poderio de Sargão. Suas cidades foram saqueadas. Os governadores, vice-reis e reis de Susa, Barache e dos distritos vizinhos se tornaram vassalos da Acádia. Subjugou os amorreus, os elamitas, e todo o Irão ocidental. Sargão foi aclamado o rei da terra, e o rei dos 4 cantos. Não foi somente um líder militar, mas também foi um administrador engenhoso. A língua acadiana se tornou o idioma oficial do discurso internacional. Durante o reinado de Sargão, o acadiano foi padronizado e adaptado para o uso com a escrita cuneiforme, utilizada anteriormente com o idioma sumério.
Um estilo de caligrafia desenvolveu-se no qual o texto em tablets de argila e cilindros de cera era distribuído entre cenas mitológicas e rituais. Na administração, um componente importante da política de Sargão, e razão do seu sucesso era nomear membros de sua família, que fossem de inteira confiança, para cargos estratégicos. Sua filha Enheduana tornou-se alta sacerdotisa da cidade de Ur, dedicada a Inanna, e Anu, ser alta sacerdotisa de Ur, era uma das posições mais importantes do sul da Mesopotâmia. Dentre os escribas, Enheduana é uma das únicas que era conhecida por seu próprio nome, sendo que uma de suas obras-primas é um poema chamado A Exaltação de Inanna. Outro fator de sucesso de Sargão na articulação de um governo centralizado eram as ordens por escrito, e suas mudanças gerais a nível de administração. Ele criou por decreto um exército de 5.400 homens, de acordo com textos existentes. Este foi provavelmente o primeiro exército profissional. O comércio estava centralizado na Acádia, e navios da costa, de origem do Golfo Pérsico, eram obrigados a parar no porto das docas vizinhas da Acádia. Por exemplo, quando Sargão conquistava cidades-estado, ele destruía suas muralhas de forma que rebeldes em potencial perdessem suas fortalezas. Se o governador estivesse disposto a mudar sua lealdade para Sargão, o monarca acádio mantinha a velha administração no poder. De outra forma, ele preenchia os cargos com pessoas de sua confiança. Desta forma, Sargão incentivava o colapso do velho sistema de cidades-estado, movendo-se na direção de uma administração centralizada. Sargão instalou guarnições militares em pontos-chave para administrar seu vasto império e assegurar o recebimento ininterrupto de tributos. Ele foi o primeiro rei a ter um exército a seu serviço em tempo integral. Sua capital, a cidade de Ágade, logo se transformou numa das cidades mais prósperas e magníficas da antiguidade. A localização exata de Ágade permanece desconhecida, mas Ágade deu nome ao idioma e à dinastia deste grande imperador e gênio militar. O texto conhecido como Épico do Rei da Batalha, mostra Sargão avançando com suas tropas rumo ao coração da Anatólia, para proteger mercadores acádios e mesopotâmicos das extorsões que sofriam do rei de Buruxanda. O mesmo texto menciona que Sargão teria cruzado o Mar do Oeste, hoje Mar Mediterrâneo, indo até Cupara. Fome e guerras ameaçaram o império de Sargão durante os últimos anos de seu reinado. A Crônica dos Reis Antigos relata que diversas revoltas eclodiram por toda a região neste período. A literatura posterior sugere que as rebeliões e outros distúrbios do final do reinado de Sargão teriam sido resultado de atos sacrílegos cometidos pelo rei. O consenso atual é de que a veracidade destas alegações é impossível de ser determinada, já que os desastres eram virtualmente sempre atribuídos a sacrilégios, inspirados na ira divina frequentemente mencionada na literatura mesopotâmica antiga. Sargão morreu, de acordo com sua curta cronologia, por volta de 2215 a.C. Seu império imediatamente se revoltou ao ouvir as notícias da morte do rei. A maior parte destas revoltas foi debelada pelo seu filho e sucessor, Rimuz, que reinou por 9 anos e que foi sucedido por outro filho de Sargão, Manituxu, que reinou por 15 anos. Sargão foi visto como um modelo para os reis da Mesopotâmia por cerca de 2 milênios depois de sua morte. Os reis assírios e babilônios se viam como herdeiros do seu império. Reis como Nabonido, que reinou de 556 a 539 a.C., mostrou grande interesse na história da dinastia Sargonida, e até mesmo chegou a realizar escavações dos palácios de Sargão e de seus sucessores. Alguns destes governantes podem até mesmo ter se inspirado nas conquistas do rei para iniciar suas próprias campanhas ao redor do Oriente Médio. Histórias do poder de Sargão e de seu império podem ter influenciado o corpo de textos do folclore local que foi posteriormente incorporado à Bíblia.
Muitos afirmam que Sargão pode ter sido a inspiração para a figura bíblica de Nimrod, que aparece no Gênesis, bem como na literatura midrástica e talmúdica. A Bíblia menciona Acádia como uma das primeiras cidades-estado do reino de Nimrod, porém não afirma de maneira explícita que ele a teria construído, deixando obscura a ligação exata com Sargão. Agradeço mais uma vez sua participação em nossos vídeos, e se gostou deixa um like e um comentário, isso ajuda bastante o canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva para acompanhar as próximas postagens. Até mais!